psicopata, ele é uma pessoa com problemas graves na sua personalidade. Então, trata-se de um transtorno de personalidade, um comportamento não só antissocial, mas também com tendências criminais recidivantes. Ele já nasce, vamos dizer assim, uma expressão vulgar, mas poderíamos dizer que ele já nasce com defeito de fabricação. Então, a partir daí, como ele tem um mundo emocional bastante diferenciado, com uma superficialidade muito grande das emoções, incapacidade de sentir-se culpado. Por que essa cara, Edu? Você quer que eu me sinta mais culpada do que eu já me sinto? Como que é sentir culpa? Consequentemente, não se arrepende. Então, isso faz com que, de fato, o funcionamento dele seja bastante diferente do que é considerado normal na sociedade. Mas não é, ao mesmo tempo, considerado doente mental, porque na doença, uma pessoa ela se desenvolve dentro de características consideradas normais e é acometida de uma doença num determinado momento da vida. Já o psicopata não, ele tem toda uma história de vida marcada por essas características da personalidade transtornada. Então, o diagnóstico do psicopata, por isso mesmo, é feito de forma longitudinal, ao longo de toda a vida dele. Obrigado. Obrigada. Volte sempre, bom dia. Ui! Foi nada, não. Tranquilo que isso acontece. Desculpa. O menino deve ter esquecido. Isso é normal, Vem tá. comigo. Ao contrário, por exemplo, dos crimes de pacientes doentes mentais, pacientes psicóticos, que são crimes que revelam a desorganização mental do paciente, o doente mental mesmo, ele não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe o que está fazendo, imagina um outro mundo e ele fica ali geralmente no próprio local de crime. O psicopata não, né? O psicopata tem toda uma capacidade de arquitetar o crime de tal modo que ele possa tentar se escapar, tentar não ser reconhecido como autor desses crimes. Não existe um tratamento eficaz para o psicopata. A gente não existe um medicamento que possa mudar a personalidade de uma pessoa. Por outro lado, não há possibilidade de uma psicoterapia, porque uma psicoterapia não funciona se não há uma demanda, se não há um sofrimento por parte do paciente que busque uma necessidade de ajuda. Como o psicopata ele não sofre pelo que ele é, então ele não vai apresentar um mínimo de interesse, de demanda de ser ajudado em uma psicoterapia. Então não se tem tratamento. Na verdade, quando se interna um psicopata dentro de uma instituição específica para isso, é muito mais para defender a sociedade contra os riscos de violência que ele possa vir a praticar, do que propriamente para um tratamento. Uma vez sendo dessa forma, sedutores, amáveis, têm uma capacidade, uma lábia muito grande, eles não vão despertar no outro a desconfiança de que ele possa ser um indivíduo perigoso, um indivíduo violento. Então, isso faz parte, sim, da própria personalidade dele. No Brasil, não é uma prática o psiquiatra forense acompanhar as investigações criminais no momento do crime, né? Isso pode até eventualmente acontecer em alguma situação específica, mas não é o nosso padrão. Na imensa maioria dos casos, o que nós fazemos seria o exame do autor, um exame retrospectivo de uma imputabilidade penal, mas já sendo detectado ele, o suposto autor do crime. Não é? Então, essa participação do psiquiatra na investigação criminal no momento do crime não é um padrão do que é realizado no Brasil. A participação do psiquiatra forense no Brasil é um pouco distanciada da atividade, tanto policial quanto atividade judiciária. Na verdade, o psiquiatra forense, geralmente, ele já recebe
o processo em andamento e aí vai investigar a imputabilidade penal de uma determinada pessoa que já está sendo considerada o autor daquele crime, que já está sendo, ou vai ser, ou foi julgado. Então, é diferente no caso desse seriado, porque a psiquiatra forense em questão, ela participa da própria investigação criminal, indo no local do crime, e isso não é feito aqui. A prevenção contra psicopata chegou a levantar uma polêmica muito grande no Reino Unido quando houve um projeto de detectar um possível psicopata e prendê-lo antes do cometimento do crime. Só que isso gerou uma polêmica muito grande, conforme eu disse, e não foi adiante. Você simplesmente pode reconhecer um serial killer na sua frente. Você nunca vai ser vítima de um. E exatamente devido a essas características descritas do psicopata, de ser sedutor, fica difícil você detectar, o leigo detectar um comportamento psicopático antes. Agora, já profissionais de saúde mental podem perceber um pouquinho mais de facilidade, ou um pouquinho menos de dificuldade. Entendi. E a sua função é entrar na cabeça dele e reconhecer. E é isso que você faz, você entra e reconhece esse padrão. Não é tão fácil assim, não. Ainda que um determinado psicopata não venha cometer um crime de sangue, conforme a gente mais vê nas imagens, filmes, etc., ele, de uma forma ou de outra, ele vai lesar a outra pessoa. Porque ele não consegue reconhecer a outra pessoa como... O cara nunca ficou uma hora inteira sem me ligar, quanto mais um dia inteiro. Eu devo ter feito alguma merda, né, pra estragar tudo, só que eu não consigo lembrar o que foi, não consigo. A outra pessoa é tão somente um objeto que ele pode usar para conquistar o objetivo final dele. E é sempre esse comportamento muito voltado para ele mesmo. Então, de uma forma ou de outra, ele vai sempre acabar lesando quem esteja do seu lado. O desenvolvimento de sentimentos pelo psicopata é muito mais dirigido a ele próprio. Ou seja, a tristeza seria quando ele fosse frustrado. Então, além da irritabilidade, do ódio, a frustração de não ter conseguido algum objetivo dele. No entanto, ele não vai desenvolver a tristeza ou outro sentimento pelo insucesso do outro. Né? O insucesso do outro, para ele, não diz nada. Então, na verdade, ele tem uma teoria do que se passa, mas ele não sabe na prática esse mundo emocional dele. É um mundo emocional perturbador e perturbado, né?